Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do MPSP+, que traz como convidada a doutora Bianca, que desde novembro do ano passado responde pela área de proteção ao idoso na comarca de Jundiaí. Doutora, grande satisfação de recebê-la aqui para a nossa entrevista. Obrigada, Cláudio. Boa tarde. A satisfação é toda minha em mais uma vez divulgar e falar sobre o Laços, tão querido Laços. Perfeito, essa é a primeira pergunta. Eu tive oportunidade de presenciar a sua manifestação acerca deste projeto perante o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e eu queria saber, doutora, por que a senhora decidiu implementá-lo agora na comarca de Jundiaí, doutora? Eu me promovi para Jundiaí num cargo de patrimônio público. E na época eu comentava, né, com as minhas amigas, promotoras mais próximas, que eu ia sentir muita saudade da promotoria do idoso, porque eu construí o Laços e fui muito satisfeita nessa oportunidade. De repente, em novembro, né, surgiu essa... Eu assumi o cargo da tutela da pessoa idosa em Jundiaí e, assim, na mesma hora, Decidiu. eu já falei, Laços. Em janeiro, nós fizemos uma reunião com a assistência social, porque mudou o prefeito de Jundiaí. Na verdade, Certo. eu já queria ter começado, mas eu estou Entendi. esperando porque mudou o prefeito. Fiz uma reunião de apresentação e já anunciei, olha, é Laços. Já visitei as duas ILPIs, né, as instituições de longa permanência de idosos filantrópicas da cidade, dá um total de 101 vagas. Perfeito. Para fazer o Laços. E a primeira reunião, 12 de maio. Para quem não conhece o projeto, doutora, eu queria que a senhora nos falasse do que se trata em linhas gerais. O que é exatamente o Projeto Laços? O Projeto Laços, ele é um projeto intergeracional, baseado, é a concretização do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 4º do Estatuto da Pessoa Idosa. Nada mais é do que garantir a convivência das pessoas idosas com pessoas de outras gerações. Na Promotoria de Justiça é um trabalho que a gente faz em atuação conjunta com a Promotoria da Infância e Juventude, e o público são as crianças e os adolescentes acolhidos no SAICA, que é o Serviço de Acolhimento. Então, são crianças e adolescentes vulneráveis, por vezes sem respaldo familiar, e os idosos residentes nas ILPIs. Em Jundiaí, vamos focar inicialmente nas filantrópicas. Entendi. Ou seja, há ganho nas duas pontas, tanto para o idoso quanto também para os adolescentes. Sem dúvidas. Doutora, a gente consegue perceber, isso para mim ficou bastante claro, presenciando a sua apresentação, que a senhora vê assim, uma dimensão afetiva nessa atuação do Ministério Público quando a gente está tratando do público, né, dos idosos. É mais ou menos isso no que a senhora acredita? Exatamente. Como eu mencionei no final da fala, né, a questão do envelhecimento, ela não é mais individual. Né? Não o Cláudio está envelhecendo, ou o Cláudio completa 60 anos. Já é uma proporção coletiva. Quando a gente, como instituição, começa a olhar o envelhecimento de forma coletiva, o Ministério Público precisa atuar para garantir uma vida digna, política pública destinada para essa população. Não é só agora, porque os idosos estão envelhecendo com saúde. Então, não adianta mais agora a gente garantir só o medicamento no posto de saúde, o acesso a um médico geriatra. Isso foi uma conquista da população idosa. Temos que ir além, né? E, inclusive, numa parte que, judicialmente, o promotor de justiça não consegue. Eu não consigo impor o afeto da família, não consigo que o filho tenha afeto por aquela pessoa idosa que ele abandonou na LPI. Então, como instituição, como promotor de justiça, esse viés para a gente contornar isso, unindo esses dois polos, diferença de idade, de experiências, para que juntos aí supra uma questão de afeto. E tem muito também com a minha história. Eu fui muito próxima dos meus avós. Sim. Então, e isso é uma coisa que sempre me favoreceu muito. Então, a ideia das crianças, dos adolescentes, embora tenham perdido essa referência da família, que se espelham, né, nos idosos e
é um carinho recíproco, uma Sem sensação dúvida. de pertencimento para os dois. Sem dúvida. Aliás, eu queria ressaltar aqui aos nossos espectadores que no dia em que nós gravamos, aniversário, né, Meu avô. do seu avô, a senhora ficou bastante emocionada na sua manifestação perante o Conselho. Ou seja, então, o impulso para esse projeto, ele vem de todo o seu conhecimento, né, e toda a sua atuação no Ministério Público, mas ele tem também essa dimensão, né, essas recordações do convívio familiar, não é isso, doutora? Minha experiência familiar, a minha mãe foi uma mãe muito jovem, né? Ela foi mãe, ela fazia faculdade de Direito quando ela me engravidou, então os meus avós eram muito jovens e foram muito presentes. Então, e quando a gente conversou sobre criar um projeto na idoso, na promotoria do idoso, surgiu a Jordana, a gente conversando, vamos fazer intergeracional, só eu lembrei dos meus avós maternos. Porque eu sou o resultado de um projeto intergeracional em razão da convivência intensa que eu tenho ainda. Minha avó tem 92 anos. E até hoje tem a convivência. Até hoje tenho, e incentivo bastante os meus filhos, né, com a Bisa. Eu acho que isso é muito importante para o futuro mesmo, das crianças, e faz muito bem para as pessoas idosas. Perfeito. E a gente percebe que no seu caso específico, esse projeto intergeracional deu certo. Agora eu quero me ater à questão de Franco da Rocha, que é onde ele de fato foi implementado, e a senhora tem a aferição. O que a senhora pode perceber em relação ao comportamento dos idosos, a sensação de bem-estar, depois da implementação do projeto Laços na comarca de Franco da Rocha, doutora? Ano passado eu fui convidada para expor o projeto e entrei em contato com o pessoal de Franco da Rocha. E a Andréia, que é uma das grandes incentivadoras lá do Projeto Laços, ela disse que os idosos melhora muito a questão de ansiedade, depressão, esses aspectos deles, e a convivência com outro público, né? Então, assim, por exemplo, quando os adolescentes e as crianças do SAICA vão até a LPI, são pessoas diferentes da rotina dos residentes, dos funcionários, etc. Então, entra um elemento novo naquele ambiente. E a preferência deles é irem até o SAICA, as pessoas idosas. Então, talvez para sair do ambiente. Para sair do ambiente deles também. E a convivência, conversa, assim, a questão de depressão, isolamento, né? O Laços, ele foi criado pós-pandemia. Sim. Eles estavam muito isolados. E a tendência de lugares assim, coletivos com pessoas, e LPI, SAICA, fica naquele grupo de pessoas restrito. A partir do momento que você possibilita circular as pessoas, trocar experiências e fazer atividades juntos, acho que melhora o bom humor. A Andréia, ela fala assim que ela nem imagina como vai ficar sem. Ela falou, não vai ficar sem, eu vou continuar sempre fomentando essas relações aqui em Franco da Rocha. A Andréia é sua colega ou é servidora? A Andréia, ela é a proprietária de uma LPI em Franco da Rocha. Entendi. E se entusiasmou com o projeto. Sim, ela é o coração do Laços em Franco da Rocha. Entendi. Porque ela vestiu a camisa. Perfeito. A senhora certamente encontrará um coração para o Projeto Laços agora em Jundiaí. Doutora, agradeço imensamente a sua disposição de nos atender nessa entrevista e parabéns pela sua atuação, tanto em Franco da Rocha quanto agora em Jundiaí. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Até a próxima. Mas agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima edição.